Nossa última atividade está na página 36. Acompanhe comigo. Organize as ideias. Responda às questões a seguir sobre seus estudos acerca da mineração no Brasil colônia. Número 1. O que era a Intendência das Minas? Qual a importância dela para a administração portuguesa? Então, a primeira resposta vai ser assim. A intendência era uma espécie de escritório que deveria fiscalizar a região de exploração do ouro e cobrar os impostos que seriam enviados para a metrópole. Essa é a primeira resposta. Vou repetir. A intendência era uma espécie de escritório que deveria fiscalizar a região de exploração do ouro e cobrar os impostos que seriam enviados à metrópole. Ponto. Próxima resposta, na mesma pergunta, que é: qual a importância dela para a administração portuguesa? Vocês irão colocar aí na continuação da resposta. Para Portugal, era o órgão que servia para a administração e o controle de toda a região mineradora. Repetindo, para Portugal, era o órgão que servia para a administração e o controle de toda a região mineradora. Número 2. Qual era a base que determinava a cobrança do imposto chamado captação? Essa é a primeira pergunta. Por qual razão os donos das lavras o consideravam injusto? Vamos lá. A primeira resposta ficará assim. Uma das razões para o mineiro considerar o imposto injusto era o fato de que nem todos os seus escravizados conseguiam extrair o ouro em quantidade suficiente que justificasse o valor cobrado pelo imposto. Vou repetir. Uma das razões para o mineiro considerar um imposto injusto era o fato de que nem todos os seus escravizados conseguiam extrair ouro em quantidade suficiente que justificasse o valor cobrado pelo imposto. Número 3. Encontrar minérios na colônia brasileira certamente atenderia aos interesses da metrópole portuguesa. Mas quais seriam as mudanças que a presença de grande quantidade de minério poderia provocar sobre o território e a organização da sociedade colonial? O ouro enriqueceria o Brasil? Vamos lá. A resposta ficará da seguinte maneira. As mudanças na colônia geraria uma grande movimentação da população e a interiorização do processo colonizatório. Repetindo, geraria uma grande movimentação da população e a interiorização do processo colonizatório. Ponto. Quanto à questão do enriquecimento do Brasil, apesar da tributação portuguesa, surgiram grandes fortunas que ficaram concentradas nas mãos dos donos das minas. Traficantes de escravos, comerciantes e os criadores de gado. Repetindo, quanto ao enriquecimento do Brasil, apesar da tributação portuguesa, surgiram grandes fortunas
que ficaram concentradas nas mãos dos donos das minas, traficantes de escravos, comerciantes e criadores de gado. Certo? Essa foi a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar.